Oi, gente, tudo bom? Então, esse aqui é o primeiro vídeo que a gente vai gravar para começar a falar sobre comportamento alimentar. Toda segunda eu vou me programar para postar um vídeo para vocês com um conteúdo novo, alguma coisa que vocês vão me dando a devolutiva do que a gente precisa conversar um pouco mais dentro daquilo que a gente vai produzindo de conteúdo, tá? Então, a gente vai falar agora bem o básico do que é comportamento alimentar, entendendo o que é isso, porque até mesmo para nós profissionais, isso é uma coisa muito nova, isso é algo que está sendo desconstruído, que está sendo começou a ser estudado faz muito pouco tempo, né? Então, os questionários que a gente tem para medir o comportamento alimentar, como fazer essa avaliação, é tudo muito novo. Então, acredito que para vocês também essa é uma terminologia muito nova. E então eu queria explicar para vocês o que é comportamento alimentar, que a gente vai, óbvio, focar mais para criança, mas isso também atinge todo mundo, tá? O comportamento alimentar, ele tem na criança, no adulto, no idoso, em todo mundo. Então, o que é o comportamento alimentar? De uma forma bem simples de explicar, o comportamento alimentar é como você come e não o que você come, sabe? Então, tipo, com certeza alguém já foi numa nutricionista e te pergunta assim, e o que você comeu ontem? Eu comi 2 colheres de arroz, eu comi um bife, eu comi uma salada, né? E o comportamento alimentar, ele não vai avaliar o que você comeu, mas como você comeu. Por exemplo, como você comeu ontem? Você estava com pressa? Você comeu rápido? Você comeu com a sua família na mesa? Você comeu sozinha? Você estava no celular enquanto você comia? Você comeu porque você estava triste? Você comeu porque você estava feliz? Você comeu prestando atenção no que você estava comendo? Tudo isso, ou seja, o comportamento alimentar, ele tem muito a ver com as tuas atitudes e os teus sentimentos durante a alimentação ou antes da alimentação, sabe? Por que você escolheu comer isso? Né? Às vezes a gente, quando tá de TPM, mulheres, que eu preciso comer um doce. Por quê? Porque meu corpo tá pedindo um doce, meu corpo tá pedindo um brigadeiro. Então, isso tem a ver com o meu comportamento alimentar. Por que eu fui comer o brigadeiro? Porque eu queria? Não. Eu acordei, eu me planejei. Não, porque quinta-feira eu vou comer um brigadeiro. Ou porque a minha emoção pediu aquilo. Então, isso é comportamento alimentar. É quando você vê como você come, né? Então, tem a ver com os sentimentos e as atitudes. Qual a importância da gente trabalhar comportamento alimentar? Qual a importância da gente saber um pouco mais do comportamento alimentar? O primeiro de tudo é que a gente cria uma boa relação com a comida. A gente quando come um brigadeiro, a gente vai comer o brigadeiro de forma consciente. Do tipo, eu vou comer um brigadeiro, porque meu corpo tá pedindo um brigadeiro e tudo bem. Amanhã eu vou comer uma maçã. Tudo começa a funcionar de forma consciente, quando você entende o porquê ou como você está comendo. Então, você cria uma boa relação com a comida. Quando você cria uma boa relação com a comida desde a infância, você vai criar bons hábitos alimentares que vão perdurar, né? Quando você trabalha isso desde a infância, isso perdura, são hábitos iguais a todos os outros que a gente tem. E com bons hábitos alimentares, você vai prevenir doenças metabólicas que a gente já conhece, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, hipertensão, dislipidemias, que são aquelas doenças ligadas com colesterol, com triglicerídeos, tá? Você vai prevenir também transtornos alimentares, principalmente na fase da adolescência, que é quando esses transtornos começam a aparecer. Então, transtornos como anorexia, bulimia, compulsão alimentar, muitas vezes, né, eles têm ali o seu início na infância, quando eu não tenho uma boa relação com a comida, quando eu escuto várias vezes que eu tenho que fazer dieta, que eu não posso comer isso, que o brigadeiro é ruim, que isso é uma comida lixo, né? Então, quando você trabalha o comportamento alimentar e você tem uma boa relação com a comida, você vai aí diminuir bastante a probabilidade tanto das doenças metabólicas quanto dos transtornos alimentares, que também são consideradas doenças, tá? Doenças psiquiátricas. Terceiro, eu que fiz aqui um roteiro para conversar com vocês. Quais são os fatores que interferem no comportamento alimentar? Eu sou assim, né? Não, eu sou assim. Nasci assim e você sempre é assim. Síndrome de Gabriela, que a gente chama.
Não funciona assim. Tem vários fatores que interferem no comportamento alimentar. Eu vou citar aqui para vocês, mas ao longo da semana, conforme a gente for postando conteúdo, eu vou explicar um pouquinho melhor o que são esses fatores que interferem. Então, a gente tem sexo e genética, ou seja, aquilo que você vai herdar geneticamente, e sexo por quê? Porque a gente tem vários estudos que mostram que as mulheres são muito mais afetadas por comportamentos alimentares na questão da compulsão, na questão do sentimento, do que os homens. E aí também é uma outra discussão que a gente vai aí de gênero, mas que não cabe aqui. Emprego, renda e educação dos pais ou dos cuidadores, né? É claro, você não dá para entender que pessoas que têm um nível de renda, um nível de educação, eu fiz universidade e eu fiz, sei lá, até o ensino fundamental, tenham o mesmo entendimento da importância do comportamento alimentar e como mudar isso. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas, têm atitudes que elas não se dão conta nem que é errado, né? E por isso que eu digo que isso é uma desconstrução, porque alguém precisa te dizer, olha, é errado por isso. Também não adianta só dizer, é errado, por quê? Porque não constrói nada aí, tá? Ambiente alimentar, ou seja, o que tá ali disponível para a criança comer, né? Quando ela vai no supermercado, como é que acontece? Como é que acontece essa relação? Eu compro uma pizza, eu vou comer uma pizza, mas eu vou dizer pro meu filho, não, mas você não pode comer pizza. Por quê? Porque pizza é comida de adulto e você vai ter que comer o arroz, feijão e verduras. Tudo isso a gente quer falar sobre o ambiente alimentar. Tanto a disponibilidade de alimentos, como onde o contexto que ela está inserido. Também o contexto social dessa criança na escola, com os amigos, na família. Isso é muito importante. Pais. Tem dois fatores muito importantes para os pais. Primeiro, é o hábito alimentar dos pais, como os pais se alimentam e o que eles comem. E estilos parentais, que é uma coisa muito específica, mas que eu também quero explicar para vocês, que estilos parentais como você faz a educação dos seus filhos. Você é mais rígido, você é mais negligente, você briga, você reforça isso com seu filho. Você fez isso? Parabéns. Você escuta ou você não escuta? É uma criança que não tem voz. Isso tudo é estilo parental. E isso interfere bastante no comportamento alimentar e no comportamento de forma geral da criança. E os 1000 dias, os 1000 primeiros dias, que tem a ver com a amamentação, e tem a ver com a introdução alimentar, como essa introdução alimentar foi feita, se ela foi feita BLW, se ela foi feita da forma tradicional, se foi mista, né? Como foi a introdução de novos alimentos para que a criança perceba o sabor, ela sinta logo. Então, tudo isso tem a ver. Vamos trabalhar isso mais com calma durante a semana. Quando começa a construção do comportamento alimentar? Desde que a criança nasce, a gente começou a fazer construção do comportamento alimentar, né? Óbvio, quando ela é muito bebezinha, ainda não tem entendimento de muitas coisas, mas conforme ela vai crescendo e você vai reforçando ou não reforçando alguma coisa, o que é reforçar? É você dizer, você fez isso, parabéns, né? Ou não só dizer, mas demonstrar. Quando você reforça ou não reforça, tudo isso você está construindo o comportamento alimentar. E como é que eu posso mudar o meu comportamento? Não, o comportamento, gente, ele é completamente modificável. Eu mesmo sou outra pessoa depois que eu fiz a pós de comportamento, depois que eu desconstruí muitas coisas, né? Então, como é que eu posso mudar? Prestando atenção, fazendo um processo que a gente chama, tem um nome bonitinho, que é a atenção plena. Não, mas é ter a sensibilidade de perceber por que eu estou fazendo isso, por isso. Quando você consegue fazer essas conexões, quando você consegue entender, você consegue mudar ou não. E aí a gente tem, claro, estratégias, a gente tem ferramentas para mudar o comportamento alimentar. Assim como a gente tem estratégias e ferramentas para construir o comportamento alimentar, se é o caso de um bebezinho que começou agora. Tá bom? Então é isso. Toda segunda a gente vai começar com um vídeo introdutório sobre o que a gente vai trabalhar ao longo da semana. Vou tentar manter esse vídeo aqui nos 10 minutos, que eu acho que não fica muito cansativo, mas também espero o feedback de vocês. Me fala aí, me fala menos ou alguma coisa assim, tá? Espero que vocês gostem. Não tenho ainda muitas habilidades de edição nem nada. Eu quero construir isso
conforme a devolutiva e a necessidade dessa troca aqui que a gente vai fazer, tá bom? Então tá, na próxima segunda eu faço outro vídeo. Obrigada, um beijo.